ferramenta para diagnosticar motores. Também o pessoal chama aí de medidor de vazão de anéis, vazão de cilindro. Eu vou fazer a apresentação aqui da ferramenta e dos recursos que nós temos com o uso da ferramenta e o quanto ela nos ajuda no dia a dia. Eu vou fazer aqui a explicação utilizando o motor de uma motocicleta, mas essa ferramenta serve para qualquer tipo de motor. Eu vou usar aqui um bicilíndrico, você pode ser uma motocicleta monocilíndrica, 4 cilindros, tanto para a linha de motocicleta quanto para a linha automotiva. As informações que nós temos através da ferramenta ajudam muito, não só quando você vai desmontar o motor já para fazer alguma manutenção, quanto no nosso dia a dia, seja fazer um pastilhamento. Então tem bastante recurso ali, eu vou apresentar e mostrar ali o que você consegue tirar da ferramenta no teu dia a dia para te ajudar. Essa ferramenta é um kit, nós temos aqui dois adaptadores, né, M10 e M12, aqui para rosquear onde nós utilizamos a vela. Nós temos uma mangueira para utilizar aqui os adaptadores, então você vai rosquear aqui, não precisa exceder o aperto, né, você pode encostar aqui, é o suficiente para ele fazer a vedação, e uma ponta aqui com engate rápido, onde nós utilizamos o medidor aqui. Aqui no medidor nós temos a entrada aqui por engate rápido, né, que você vai utilizar aqui na ponta da mangueira. Um outro ponto importante na hora que você for usar, que é importante você se atentar, é que essa válvula aqui de injetar ar no sistema, ela trava, né? Então você pode pegar e de repente ela não está rodando, você precisa baixar ela aqui para ela girar, tá ok? Pode ser que ela esteja travada ali, é só você puxar. Se ela estiver aqui, sempre que a gente for fazer a medição que você encontrar o que você precisa, você trava ela de novo e aí ela não vai injetar mais ar e nem diminuir a pressão que você já injetou. Aqui é o engate rápido. Esse engate rápido comum, né, na linha de ar. Então nós injetamos aqui, para injetar o ar você destrava ela aqui. E aí eu vou fazer algumas explicações, vou aproximar aqui a imagem para mostrar aqui alguns detalhes que a gente já consegue entender sobre a aplicação aqui da ferramenta. Aqui na ferramenta nós temos dois relógios. O primeiro relógio, nós acompanhamos a pressão que está aqui na linha, que nós injetamos, né? Aqui você pode acompanhar em PSI. O segundo relógio nós acompanhamos o diagnóstico de vazão. Pode ser pelas válvulas, pode ser pelos anéis. E é por aqui que a gente acompanha. Quanto de pressão você injeta aqui no sistema para você acompanhar o diagnóstico ali? 30 PSI. 30 PSI é o que você vai injetar para você fazer esse diagnóstico. Aqui eu tenho 100% de estanquidade, está solto, né? Aqui é o engate rápido, não tem vazão nenhuma. Então eu vou injetar o PSI. 30 PSI aqui no sistema. A primeira escala é uma escala vermelha. Essa escala vermelha, nós temos aí 100% de vazão. Então nós temos um motor sem condições de uso. Ele vai estar vazando 100% do que está entrando aqui na linha, ou pelos anéis, ou pelas válvulas, né? E aí você vai identificar ali no motor. Já vou explicar isso na próxima, em seguida ali. A linha amarela aqui, nós já temos o motor em alerta. Que esse motor já está apresentando possivelmente, né, sérios problemas de funcionamento. O que seria ideal aqui de vazão? O que é normal, né, de um motor em condições, 100% de condições, perda de pressão. Aqui, ó, nós temos uma escalinha de 0 a 100. De 0 a 100, em porcentagem, né, aqui nós temos 20%, 40%, 80%, 60%, 80% e 100%. O normal nós encontrarmos aqui, ó, cerca de 10, 12% de perda. Isso é normal nós encontrarmos em qualquer motor 100%, motor perfeito, normal ali a gente perder 10, 12% de pressão. A linha verde aqui, o motor ainda tem boas condições de uso. Obviamente que quanto mais o ponteiro vai indo para a linha, para se encontrar com a linha amarela, já começa, né, sinal de alerta de que você logo você vai ter um motor com uma perda maior de pressão. Quando eu injetar o ar aqui, ó, vou abrir aqui a válvula, lembrando, né, que está 100% de estanquidade aqui, porque a mangueira está desconectada ali, então ela não tem vazão nenhuma. Se eu injetar ar aqui no sistema, veja só, eu vou injetar aqui, ela está aqui cerca de 20 PSI. Se eu parar de injetar o ar aqui, o ponteiro vai ficar ali, e eu não tenho a medida final, né? Então eu vou injetar os 30 PSI, que seria o ideal aqui
para a gente fazer a leitura até o final ali, que o relógio vai mandar a pressão até o final lá. Ó. Então aqui eu tenho 30 PSI e o ponteiro, né, foi lá no final da linha. Por quê? Porque está 100% de estanquidade, não tem vazão nenhuma. Obviamente, se eu tivesse conectado aqui no motor com uma válvula vazando, um cilindro vazando, né, os anéis, eu já ia encontrar aqui o resultado aqui dessa leitura. Quando você encontrou que a leitura, você vai travar a válvulazinha aqui e você vai manter sempre aqui com a leitura. Se eu conectar aqui a mangueira do engate rápido, né, o relógio vai dar vazão ali que eu tenho saída pela mangueira. Então, se eu fechar aqui completamente a entrada de ar, o ponteiro, né, vai se estabilizar novamente ali. Então, essa é a funcionalidade aqui dos relógios. Eu vou fazer mais algumas explicações aqui com o motor, dar alguns exemplos ali para a gente complementar esse entendimento. Sempre que você for utilizar a ferramenta, você nunca pode esquecer de travar aqui o motor. Ó. Você vai tirar o visor e travar o virabrequim. Em qualquer motocicleta, né? Você precisa fazer isso aí. Você vai injetar ar aqui, então vai injetar ar em cima do pistão e ele vai descer. Então você precisa sempre travar aqui. Aqui nos motores, nós temos alguns recursos para o uso da ferramenta. Nós vamos rosquear aqui o adaptador, né? Que é a mesma grossura da vela aqui. Essa motocicleta usa um M10. Nós vamos medir. Nós podemos ter uma medida de válvula vazando. Ela pode vazar, né? Tanto aqui de emissão quanto escapamento. E nós podemos ter também, que é comum, né? Toda motocicleta tem uma tolerância de vazão nos próprios anéis. Quando nós temos aqui o cilindro e os pistões funcionando, sempre que acontece, né, ali a explosão aqui dentro, né, na câmara de combustão, ela perde um pouco da pressão aqui, naturalmente, passando aqui pelos anéis. Então é natural que sempre vai passar um pouquinho aqui de pressão pelos anéis, isso é normal, e ela tem uma tolerância. Qualquer motocicleta que for medir, você vai encontrar aqui um pouco de vazão dos anéis. Grande parte da pressão é mantida aqui pelos anéis para que aconteça, né, a explosão maior, empurre o pistão e a motocicleta funcione e mantenha o funcionamento. Só que essa perda de pressão, ela pode se exceder com o tempo, né, por desgaste de anéis, por falta mesmo de, em alguns casos, principalmente quando o motor é novo, que você acabou de fazer, ele tem uma perda maior de pressão. Quando os anéis são novos, então conforme ele vai trabalhando, ele vai se ajustando, né, ele vai criar, né, ali um desgaste uniforme em todo o conjunto aqui, ele vai fazer uma vedação melhor. Então é natural que às vezes você mede um motor novo, ele tem um pouquinho mais de perda de vazão do que às vezes a motocicleta que você já pega aí, que ela já está já com algumas quilometragens, né? Então é natural essa perda de vazão. Porém, pode acontecer em alguns casos, nós temos uma perda muito grande de vazão aqui desses anéis. Isso, né, a gente está falando somente aqui dos anéis onde pode acontecer essa explosão. A perda de vazão, né, na explosão. Quando essa perda acontece um excesso, né, de perda de pressão, essa pressão vai para dentro da caixa de câmbio, né? Então sempre ela vai lá para dentro da caixa de câmbio. Por isso que em alguns casos nós temos a motocicleta que ela começa a jogar óleo pelo suspiro do motor, ela começa a jogar óleo na caixa do filtro de ar. Sempre é comum, né, nós encontrarmos um pouquinho de óleo na caixa do filtro de ar, um pouco de umidade do óleo, então sempre é natural. Porém, em alguns casos, nós temos um acúmulo excessivo de óleo, e justamente por conta disso, começa a passar muita pressão para dentro da caixa, exceder a pressão dentro da caixa de câmbio, e esse óleo, né, se ele tiver conectado à mangueirinha ali do suspiro do motor na caixa, esse óleo começa a se acumular na caixa do filtro de ar. Então, é um dos problemas que nós temos e nós conseguimos medir aqui com a ferramenta. Ayrton, nós podemos ter também problema de vazamento de válvulas, podemos. Porém, considerando que as válvulas estão vedando 100%, nós vamos medir a vazão, a gente confere, né, se as válvulas estão vazando, se as válvulas estão vedando e a gente tem uma vazão, essa vazão está sendo pelos anéis. E aí nós conectamos a ferramentas e temos essa medida. Aqui no caso eu tenho 2 cilindros. Se você tiver um cilindro só, é o mesmo procedimento, você tem que fechar as válvulas aqui. Então, se eu conectar aqui a mangueira com a válvula aberta, ele vai jogar o ar aqui para as saídas, né? Então, aqui você vai girar o motor, fechar as válvulas. Se você está medindo um motor de 4 cilindros, você vai fazer esse procedimento individualmente, né? Fechando um a um ali,
para você fazer essa medida. Então aqui você precisa segurar, eu vou conectar a ferramenta, eu vou tirar a pressão aqui dela. Você vai fazer sempre esse procedimento aí sem a pressão, tá ok? A gente vai conectar aqui. Aqui, como eu estou fazendo essa gravação sozinho, então tem que segurar a chave aqui e tudo vai dar um pouquinho mais de trabalho aqui. Olha só. A partir desse momento, eu já tenho a leitura do que eu tenho de vazão. Se eu tenho as válvulas fechadas, eu vou injetar aqui no sistema. Lembra de segurar a chave embaixo ali. Eu vou injetar, ó, começou a trabalhar a chave aqui embaixo, está empurrando o pistão. Eu vou injetar, aqui eu injetei quase 20 PSI. O relógio tem condições de subir mais? Ele está na escala amarela ali, né? Tem condições de subir mais? Tem. Por quê? Porque normalmente ele vai chegar lá no final quando ele tiver ali com seus 30 PSI. Já estamos com quase 30 PSI. E olha só, eu tenho aqui uma vazão nos anéis. Eu estou ali com 28 PSI, 30 PSI. Vou travar aqui a válvulazinha, 30 PSI. O ponteiro ali, ó, ele está no comecinho da escala verde. Então eu tenho um motor em condições. Esses anéis, eles não estão com perda, né, de pressão excessiva, para que a gente tenha de repente que fazer uma troca, né, de cilindro, retífica, né, ou resolver o problema sendo retificado ou trocando. Então ele está dentro das condições de uso e o motor está 100%. Nessa escala verde que o relógio está mostrando ali, ele pode trabalhar, né, dentro dessa escala ainda, né, pode se considerar assim que a gente tem um motor em boas condições. Porém, essa vazão pode ser muito maior, muito maior. Eu vou tentar girar a chave aqui, só para a gente perder a pressão por uma das válvulas, que daí a gente vai ver o quanto esse relógio começa a perder a pressão. Olha só. Essa pressão não está escapando pelos anéis, né, mas ele está escapando pela válvula porque eu estou girando a chave aqui no magneto. Então a partir desse momento ele começou a perder a pressão ali, ó. Até diminuiu a tensão aqui na chave, ó. Olha só a quantidade que ele já baixou, foi lá para a escala amarela. Aqui nós já temos o motor já com problema. Se as válvulas não estivessem vazando, eu teria que fazer a substituição ali, retificar ou trocar cilindro, né? Por quê? Porque a gente já tem uma pressão excessiva. O motor ainda funciona? Funciona. Porém, possivelmente a gente está com um motor cheio de óleo na caixa de filtro de ar. E a pressão, ele vai baixando, né? O PSI, obviamente, né? Ele vai baixando também. Ali, porque ele vai perdendo essa pressão aqui pelos anéis. Ok? Então aqui já dá para a gente ter uma boa noção. Aqui ele está vazando aqui na válvula de admissão no lado de lá, né? Se eu for fechar a válvula aqui, ele já sobe a pressão. Então é assim que ele tem que funcionar. Se as válvulas não estão vazando e essa vazão está passando para a caixa de câmbio, você tem um motor problemático e você precisa resolver. Se eu abrir mais essa válvula, ele cai lá para uma escala que praticamente a motocicleta não vai funcionar. Porque a gente tem uma perda muito grande de pressão. Você pode olhar ali, ó, que ele está mantendo os 30 PSI nesse relógio aqui. Está mantendo os 30 PSI, porém a leitura que nós temos aqui é uma leitura bem diferente do que a gente estava medindo de início. Agora a gente tem uma válvula vazando, o ar saindo, né, lá pela válvula de admissão. Nessas condições aqui o motor não funciona. Então, se eu vedar ali, ele vai marcar a pressão lá na ponta lá. Eu vou destravar aqui e reduzir aqui a pressão. Quando nós vamos desmontar o motor antes da desmontagem, principalmente aqui, né, quando a gente fala de motocicletas maiores, essa aqui é uma CB500, a gente desmonta principalmente motocicleta aí de 4 cilindros, e essas informações é sempre importante você ter antes de você desmontar. Aí, Ayrton, mas essa motocicleta que eu estou desmontando, eu vou desmontar ela para fazer uma troca da caixa de câmbio que quebrou as engrenagens. Eu vou desmontar esse motor inteiro, eu vou fazer uma troca de junta, tá com vazamento. Eu faço essa medição? Sempre nós fazemos. Por quê?
pode ser que você encontre um dos cilindros que esteja com problema. Então você faz a medição, desmonta sabendo as condições desse motor. De repente você pode passar para o teu cliente, numa situação ele já resolve o problema porque você vai desmontar, né? Então já faz as substituições ali e resolve o problema dessa perda de pressão. Você vai medir cilindro, vai ver os anéis, né? O trabalho que nós fazemos ali na parte do kit de força. Esse aqui é um dos diagnósticos, um dos recursos, né, que nós temos de problema nos anéis, que essa pressão está passando, né, aqui para dentro da caixa de câmbio. Nós podemos ter também problemas e um acompanhamento de válvulas vazando. O procedimento é o mesmo. Você vai fechar as duas válvulas aqui e vai injetar ar. Quando você injetar ar, esse motor vai estar lá na motocicleta, né, digamos que você esteja fazendo um trabalho, e você vai injetar esse ar com o motor lá na motocicleta instalado. E você consegue acompanhar se você tem alguma válvula vazando. Aqui, por exemplo, um exemplo aqui com o motor da CB500, vamos dizer que a gente vai fazer aqui um pastilhamento de válvula. O cliente trouxe para fazer, você não precisa tirar o motor do quadro, você vai fazer isso tudo com o motor instalado. Você vai tirar a tampa de válvula, você vai passar as lâminas aqui e digamos que você encontrou aqui 3 válvulas presas. Eu consigo fazer esse pastilhamento sem tirar o cabeçote, só tirar os comandos aqui em cima e fazer o pastilhamento, reduzir as pastilhas. Porém, nós podemos ter algum problema que essa motocicleta esteja oscilando, com problema de marcha lenta, falhando, e nós podemos ter válvula vazando no cabeçote. E aí você vai desmontar o motor inteiro para ver se a válvula está vazando. Se você não tiver a ferramenta, seria, né, o recurso que seria necessário você tirar, desmontar o motor para você ver se tem válvula vazando. Com a ferramenta, você vai fazer o pastilhamento, né, tirar a folga ali da válvula, e aí você vai injetar aqui no sistema. Quando você injetar aqui no sistema, já com o pastilhamento já pronto, você vai ver se você tem alguma válvula vazando. Você já tem essa resposta sem precisar desmontar o motor. Então a ferramenta ela vai ser muito útil, principalmente, né, quando você de repente tem que tirar o motor do chassi, desmontar, né, você já consegue ver se você tem válvula vazando. Aí você pode passar um orçamento para o teu cliente com muito mais segurança. Falar, olha, essa motocicleta ela está com válvula vazando, eu já tirei a folga, né, já dei folga nas válvulas, ela continua vazando. Então nesse caso nós temos, né, que desmontar o motor, fazer um assentamento de válvula, de repente trocar as válvulas, identificar o problema, só que para isso a gente tem que desmontar o motor. Isso é muito mais, com a ferramenta você mostra, explica, né, e você consegue entregar para o teu cliente a resposta que realmente é necessário desmontar o motor para trabalhar aqui com o problema das válvulas. Uma outra leitura que a ferramenta vai te ajudar muito no dia a dia, que é um problema muito corriqueiro das oficinas, são com medidas de pressão do cilindro. Você mediu o PSI, digamos que mediu a pressão ali do cilindro, e ela está abaixo do que precisa. Ela trabalha com 170 e você mediu, está lá com 80, 90 PSI. Pode ser problema do kit de força, anéis com desgaste, cilindro riscado, ou até mesmo má qualidade de anéis, pistão. Ou também pode ser um problema com as válvulas. Então antes de você desmontar, você identificou essa baixa pressão, você pode colocar a ferramenta e verificar se tem válvula vazando. Aí você já tem um direcionamento, né? Se esse problema está na válvula ou, né, se as válvulas não estão vazando e você tem certeza que o problema está no kit de força. Um outro diagnóstico que a ferramenta vai te ajudar, cara, muito aí no dia a dia. Moto com problema de funcionamento, moto oscilando a marcha lenta. Não para na lenta, fica acelerada, fica oscilando, não tem aquela lenta estável. Pode ser problema de válvula vazando? Pode, cara. Pode ser que as válvulas estejam vazando e ela vai ficar toda embolada ao funcionamento. Coloca a ferramenta, mede. As válvulas não estão vazando, cara. Tá 100%, tá com 100% de estanquidade, não tem vazão pelas válvulas. É outro problema. Você não precisa desmontar para verificar o cabeçote ali se as válvulas estão vazando. Com a ferramenta você consegue diagnosticar. Evita perda de tempo na tua oficina, né, ali junta, ter que desmontar esse motor, cara, mão de obra. Então coloca a ferramenta, descarta o motor, você vai trabalhar com carburação, né, ou por injeção, uma outra possibilidade. Você sabe que o motor está perfeito e você não fica batendo cabeça, né, de repente procurando um outro diagnóstico, sendo que as válvulas aqui estariam vazando. Então a ferramenta é muito útil, conforme a gente vai usando no dia a dia, a gente agiliza os trabalhos, entrega resultados precisos e ágeis.